Hare Krishna, bom dia a todos, minhas reverências. Vamos então fazer a leitura dos versos 22 a 29 do capítulo 11, Cálculo do Tempo a partir do átomo, do Srimad Bhagavatam, terceiro canto. Cantar um pouquinho aqui, para pedir as bênçãos de Guru e Goranga e faremos então na sequência a leitura. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Askacha Desacharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, dando continuidade aqui ao capítulo 11, intitulado Cálculo do Tempo a partir do átomo. É um capítulo bem técnico, né? Com apresentação das definições sobre átomo, sobre constituição de corpos, né? Materiais a partir desses átomos, e agora a questão do tempo, né? Como os Vedas abordam essa ideia de que o tempo e a realidade não são absolutos, né? Então, vou ler a partir do verso 22 até o verso 29. Eu vou ler o sânscrito apenas do primeiro verso, depois farei a tradução e significado dos demais, ok? Então, verso número 22. Trilokya Yuga Sarhasram Bahya Brahmanodinam Tavati Eva Nishatata Yanimilate Visvasrik. Então, tradução palavra por palavra, Trilokya, dos três mundos, Yuga, as quatro yugas, Sahasram, 1000, Bahi, fora de, Abrahmanaha, até Brahma Loka, Dinam,
é um dia. Tatuati, um período igual. Eva, certamente. Nisha, é noite. Tata, ó caro. Yat, porque. Nimilati, dorme. Visvasrik, bramar. Então a tradução: fora dos três sistemas planetários, Swarga, Martya e Patala, as quatro yugas multiplicadas por 1000 compreendem um dia no planeta de Brahma. Um período igual compreende uma noite de Brahma, durante o qual o Criador do universo dorme. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Quando Brahma dorme durante sua noite, os três sistemas planetários abaixo de Brahmaloka submergem na água da devastação. Em seu sonho, Brahma sonha com o Garbhodakya Vishnu e recebe instruções do Senhor para a reabilitação da área de espaço devastada. Jai Srila Prabhupada. Seguindo aqui então no verso 23, na tradução: após o fim da noite de Brahma, a criação dos três mundos começa novamente no dia de Brahma, e esses mundos continuam a existir por todas as durações de vida dos 14 manos, ou pais da humanidade, consecutivos. Então, o que está dito aqui, né, o significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada: ao final de cada mano há também dissoluções menores. Então, durante esse dia do Senhor Brahma, e na sequência, né, existem então esses manos, esses 14 manos, né? Então, se a gente, como foi dito aqui, né, a duração do dia do Senhor Brahma equivale a 1000 ciclos, né, das 4 yugas, né? Então, a gente pode chegar à conclusão, e eu tenho isso aqui, que o dia do Senhor Brahma equivale, que é chamado de Kalpa, né? Equivale a 4,32, 4 bilhões e 320 milhões de anos terrestres. Então, se você dividir isso por 14, então a cada mano ele reina num período de aproximadamente 300 milhões de anos, tá? Seguindo a leitura, no verso agora 24, cada mano goza uma vida de pouco mais de 71 períodos de 4 milênios. Então são 71 vezes a duração, da soma de duração das 4 eras, né? Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, que dá algo em torno de 4 milhões e 200 mil anos. Então, se você multiplicar isso por 71, dará aqueles 300 milhões de anos aproximadamente de vida de cada mano. Seguindo, então, aqui o significado do verso 24. A duração de vida de um mano abrange 71 períodos de 4 milênios, como se descreve no Vishnu Purana. A duração de vida de cada mano é de aproximadamente 852 mil anos no cálculo dos semideuses, ou no cálculo dos seres humanos, de 306 milhões 720 mil anos, como eu havia acabado de calcular junto com vocês. Então, seguindo no verso número 25, após a dissolução de cada mano, surge o mano seguinte, juntamente com seus descendentes, que governam em diferentes planetas. Mas os 7 sábios famosos, e semideuses como Indra e seus seguidores, tais como os Gandharvas, aparecem todos simultaneamente com o mano. Significado: há 14 manos em um dia de Brahma, e cada um deles tem diferentes descendentes. Verso número 26. Na criação, durante o dia de Brahma, os 3 sistemas planetários, Swarga, Martya e Patala, giram, e os habitantes, incluindo os animais inferiores, os seres humanos, os semideuses e pitas,
aparecem e desaparecem de acordo com suas atividades fruitivas. Verso número 27. Em cada mudança de Mano, a suprema personalidade de Deus aparece manifestando sua potência interna em diferentes encarnações como Mano e outros. Deste modo, ele mantém o universo através do poder manifestado. Verso 28. Ao final do dia, sob a insignificante porção do modo da escuridão, a poderosa manifestação do universo funde-se na escuridão da noite. Pela influência do tempo eterno, as inumeráveis entidades vivas permanecem submersas nessa dissolução e tudo fica silencioso. Significado. Este verso é uma explicação da noite de Brahma, que é o efeito da influência do tempo em contato com uma insignificante porção dos modos da natureza material na escuridão. A dissolução dos três mundos é efetuada pela encarnação da escuridão, Rudra, representada pelo fogo do tempo eterno que arde nos três mundos. Esses três mundos são conhecidos como Bu, Bhuva e Swa, ou Patala, Martya e Swarga, que são os planetas inferiores, intermediários e os planetas celestiais. As inumeráveis entidades vivas submergem nessa dissolução que parece constituir o fechamento da cortina do cenário da energia do Senhor Supremo, e então tudo fica silencioso. Completando aqui então o verso 29, o último da leitura, né? Quando se segue a noite de Brahma, todos os três mundos desaparecem e o sol e a lua ficam sem brilho, assim como no transcorrer de uma noite comum. Significado. Subentende-se que o brilho do sol e da lua desaparecem da esfera dos três mundos, mas o sol e a lua em si não desaparecem. Eles aparecem na porção restante do universo, que está além da esfera dos três mundos. A porção em dissolução fica sem raios de sol ou brilho de lua. Tudo fica escuro e cheio de água e há ventos incessantes, como se explica nos versos seguintes. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Nagyana Timirandasya Gananjala Salakaya Shaksho Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Vridananda Goswami Iti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Syadaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, esses versos discorrem, né, sobre o dia e a noite de Brahma. E interessante, né, que existe alguma similaridade entre a teoria da relatividade do tempo de Einstein, né, e o que os Vedas falam. Einstein fala sobre o que ele chama de, na relatividade do tempo, a questão da dilatação do tempo. Ele dá um exemplo. Imagina que você tivesse dois gêmeos, um na Terra e o outro numa aeronave, viajando à velocidade da luz. Então, na teoria dele, aquele gêmeo que estaria viajando nessa aeronave à velocidade da luz, o tempo para ele passaria mais devagar do que aquele gêmeo localizado no solo terrestre.
E após um certo tempo, você teria o gêmeo que viaja, né, nessa aeronave à velocidade da luz, mais jovem. Interessante isso, porque essa questão da, da, da ideia que tempo e realidade não são absolutos, ele é corroborada pelos Vedas, né? Então, imagina, o planeta espiritual mais supremo, Brahmaloka, um dia em Brahmaloka equivale a alguns milhões de dias, né? São bilhões, 4 bilhões 328 milhões de dias. Imagina, uma vida, então, é dito que o Senhor Brahma, que é o primeiro ser criado nesse universo material, ele dura 100 anos. Então, se um dia de Brahma, que se chama Kalpa, né? Ele dura 4 bilhões e 320 milhões de anos terrestres, né? Então, se você calcular a vida dele, né? São 311 trilhões de anos terrestres. Então, imagina no plano do ser, do primeiro ser criado nesse universo material, que brota do umbigo de Garbhodakasha Vishnu, nós já estudamos isso no primeiro canto. Quantos e quantos ciclos de yugas se passam aqui nos planetas intermediários? E é dito que também nos planetas inferiores, o tempo aqui nos planetas intermediários, eles, comparado com os planetas infernais, têm a mesma proporção, né? Não exatamente numérica, mas é dito que nos planetas infernais, centenas e centenas de anos nesses planetas infernais equivalem a alguns dias aqui nesse plano terrestre. Como também alguns dias no mundo dos devas, dos planetas celestiais, equivalem a muito, muito tempo aqui nos planetas intermediários, né? Então, essa questão de relatividade do tempo, Einstein também chegou a essa conclusão, só que de uma maneira diferente, né? E aí é explicado também, nos primeiros versos, né? A questão dos 14 manos que aparecem a cada dia do Senhor Brahma. Então são desses 14 manos, eles regem, né, esse universo por aproximadamente 300 milhões de anos, como foi explicado aí, né? E o nosso atual mano é o sétimo, né? Que é Vatamano, que é o conhecido também como Shraddha Deva, que é o filho do deus do sol, né? De Vivasvan. E ele é, de acordo com os Vedas, o progenitor da atual humanidade, né? Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele aparece nesse período, né? De Vaivasvata Brahmano. E o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, a raridade do aparecimento dele é que ele aparece a cada 1000 ciclos, né? Desses 4 eras, ou a cada dia de Brahma. Então, imagina, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu esteve conosco há cerca de 500 anos terrestres. Isso, no referencial do Sr. Brahma, é nada. É como se ele acabasse de sair. Se a gente fosse usar o referencial de tempo do Sr. Brahma, é como se ele acabasse de sair aqui do nosso convívio, né? Então, imagina o quão afortunados nós somos de estarmos tão próximos na escala do tempo do Sr. Chaitanya Mahaprabhu.
realmente muito, muito, muito especial esse instante de tempo que nós vivemos e o quão especial e raro é essa aparição do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, que nos trouxe esse movimento de Harinam Sankirtan, onde você pode restabelecer a sua relação eterna com o Senhor Supremo, desenvolver esse amor que foi esquecido pelo mau exercício do nosso livre-arbítrio. E agora, aqui, nesse plano terrestre, né, que apesar de todas os problemas que esse mundo tem, né, ainda oferece condições extremamente favoráveis para a execução de Bhakti Yoga, para que Prabhupada define como serviço devocional, que são atividades que te permite aos poucos, né, se libertar dos desejos que te prendem a esse mundo, né, e fazer com que o seu coração se purifique e a sua mente se apegue a servir o Senhor Supremo, porque é dito, né, que no plano espiritual nós somos eternos servos do Senhor e experimentamos prazer incomensurável em servi-lo amorosamente de diferentes formas nesse plano espiritual. E então Sr. Chaitanya Mahaprabhu e posteriormente grandes almas como Srila Bhaktisiddhanta, seu pai, Srila Bhaktivinoda Thakura e o próprio Srila Prabhupada reviveram, né, esse processo tão simples e tão sublime que nos permitirá interromper esse ciclo de nascimentos e morte e reviver essa relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus em serviço amoroso no plano espiritual. Outra questão interessante, né, que foi abordada nesses versos é a questão da dissolução dos três mundos ao final do dia de Brahma. Então é explicado aqui, né, como foi lido, que ao final do dia de Brahma existe a dissolução dos três mundos. Porém, é dito também que o brilho do Sol e da Lua ele desaparece para esses três mundos, né? Como foi dito, Patala Loka, os planetas inferiores, Martya Loka, os planetas intermediários, e Swarga Loka, os planetas celestiais ou superiores. O Sol e a Lua continuam existindo, de acordo com o que foi lido aqui. Ele só deixa de fornecer o seu calor, o brilho, né, para esses planetas que ficam solúveis, se fundem ao corpo de Garbhodakasha Vishnu. Mas existe uma porção, e também foi dito isso aqui, né, que não desaparece, e que essa porção restante do universo, né, essa é uma região que ela se situa acima desses três mundos que são dissolvidos. São regiões conhecidas como Mahaloka, que é onde residem os Saptarishis, que foram ditos aqui, os 7 grandes sábios, que eles têm uma vida longa, né? Mas que eles acabam se movendo para esse plano superior no momento da dissolução e vêm a esse local, né? Existe também outros planetas chamados Janaloka, que é habitado por grandes místicos e yogis, né? Rishis e yogis, e eles permanecem
durante a noite de Brahma, focado em suas práticas espirituais. Existe também Tapaloka, que é um lugar também de grandes ascetas e yogis, que estão, o nome já diz, né? Tapa significa austeridade, eles estão praticando severas austeridades nesses planetas superiores e mantêm-se focados em suas práticas espirituais durante a dissolução na noite do Senhor Brahma. E finalmente, né, Satyaloka ou Brahmaloka, que é o planeta mais elevado dentro desse universo material, que é a morada do Senhor Brahma, que esse reino, claro, não é tocado pela dissolução, né? E, enfim, esses são os planetas que não são afetados durante a noite do Senhor Brahma, né? Então, o que aí vocês podem perguntar, né? O que acontece com essas almas que habitam esses três mundos dissolvidos, né? Durante o corpo de Brahma? Foi explicado aqui nos versos que essas almas, no momento da dissolução, elas retornam ao corpo de Garbhodakasha Vishnu, né? Então, é dito que essas jivas ficam em estado latente até o próximo ciclo da criação. Então, e nesse estado latente é cessada a interação com o karma. Então, essas almas elas não experimentam o karma na forma de ações e reações, porque é dito que eles se encontram numa espécie de estado de inatividade, tá? Eles ficam ali inativos. Então existe essa questão da suspensão temporária do karma. E dessa forma eles ficam inertes, e após a noite do Senhor Brahma, quando surge o dia e a recriação dos universos, desses três mundos, né, desses três sistemas planetários, eles de acordo com o estado de consciência que eles se encontravam no início da dissolução, eles vão assumir, então, a sua forma de vida no próximo ciclo de criação. Então é assim que é explicado, né? O que acontece durante a noite do Senhor Brahma. Imagina você ficar durante a duração da noite do Senhor Brahma, é exatamente igual à duração do dia do Senhor Brahma. Então nós estamos falando aí de uma singela duração de 4 bilhões e 320 milhões de anos, em que você fica lá paradão. E é dito que você permanece com a sua consciência, apesar de estar nessa condição latente. Então, imagina você ficar lá fundido no corpo de Garbhodakasha Vishnu, aguardando o próximo dia do Senhor Brahma para assumir uma forma de consciência, né? Um corpo material que existe. É dito que das 8 milhões e 400 mil espécies, né, na realidade são 8 milhões e 400 mil espécies de consciência. Cada forma nesse mundo material equivale a uma consciência específica. Então, você está lá aguardando, paradão, esperando a nova recriação durante o próximo dia do Senhor Brahma para assumir uma forma material, uma espécie de vida material que seja adequada para o seu estado de consciência naquele momento. Então, tudo isso dito, né, é um momento de reflexão para nós e entendermos, como eu havia dito agora há pouco, o quão rara é esta forma humana de vida,
no sentido de que a forma humana de vida ela te permite o uso do livre-arbítrio. Então é dito que dessas 8 milhões e 400 mil espécies de vida, 400 mil são humanas. Ou seja, existem outras formas humanas em outros planetas. E é rara, se você for comparar numericamente, né, o percentual de almas condicionadas que estão em formas humanas em relação às demais formas não humanas é um valor muito baixo. Então, essa forma humana de vida, ela é rara. Rara no sentido de que é uma forma de corpo que é capaz de usar o livre-arbítrio, decidir o que fazer e o que não fazer. Você não pode fazer com que um coelho seja carnívoro, nem que um leão ou um tigre seja vegetariano. Essas formas de vida, animais, elas têm uma determinada característica ou hábitos, mas as formas humanas de vida, elas podem optar por adquirirmos uma alimentação não violenta ou termos uma alimentação baseada em violência, consumo de carne, né? E peixes também. Então, essa forma de humana de vida é muito rara. Estarmos nascidos na forma humana de vida, numa Kali Yuga, aonde o Senhor Chaitanya esteve presente, é muito mais raro ainda. Muito mais raro. Então, como eu expliquei agora há pouco, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, essa encarnação mais munificente de Krishna, que traz para a gente esse método tão sublime de Harinam Sankirtan, ele aparece a cada 1000 ciclos, ou 1000 ciclos de era, né? A cada dia do Senhor Brahma. Então, a cada 4 bilhões e 320 milhões de anos, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu vem executar a sua lila nesse planetinha Terra. Então, nós já temos a fortuna de termos a forma humana e temos uma fortuna milhões e milhões de vezes maior de termos encarnado na forma humana numa Kali Yuga onde o Senhor Chaitanya Mahaprabhu apareceu. E mais raro ainda, temos tido contato com esse maravilhoso movimento da consciência de Krishna num mundo inebriado pelo materialismo, por um mundo inebriado em condições de identificação corpórea, em um mundo inundado pelas 3 misérias, né? Luxúria, ira e cobiça. E dentro dessa sociedade materialista, de pessoas ateístas e de religiosos façantes, que tentam te vender a ideia de que a doação de bens materiais podem comprar um espaço no céu para você. Então, dentro dessa sociedade insana, doente, do ponto de vista espiritual, nós tivemos a fortuna de termos acesso a esse conhecimento transcendental dos Vedas, tão gentilmente trazido por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada para esse mundo. É dito que quando Srila Prabhupada encerrou, se eu não me engano, a tradução do Chaitanya Charitamrita, ele fez uma exclamação assim na companhia de alguns devotos: a guerra está ganha. E os devotos não entenderam de cara o que é aquilo, né? O que Prabhupada queria dizer com a guerra estar ganha. E indagaram: como assim, Prabhupada? Aqui o senhor está se referindo, e Prabhupada explicou
que, que esse conhecimento transcendental na forma de livros, né? E que nós também já tivemos oportunidade de estudar aqui em cantos anteriores do Srimad Bhagavatam, que é a última perna do touro, a veracidade que diz que as coisas como elas são e não com o que os cientistas materiais e falsos filósofos desse nossa sociedade tentam dizer. Lá, esses livros, eles dizem a realidade dos fatos, como essa questão da relatividade do tempo, da duração das eras, como esse mundo é criado e destruído, que é o que nós estamos estudando aqui no Srimad Bhagavatam. Então, essa literatura transcendental, ela vai ficar acessível à sociedade humana pelos próximos 9.500 anos, que é o que se prevê, né? Se previu que com o advento do Senhor Dourado, o Senhor Goranga, que esse movimento de Harinam Sankirtan iria ficar aqui neste mundo pelos próximos 10.000 anos. Então, voltando ao ponto que eu estava explicando, a raridade da forma humana de vida, a raridade de termos assumido essa forma humana numa Kali Yuga onde o Sr. Chaitanya Mahaprabhu apareceu. A raridade de termos tido acesso a esse conhecimento veraz, a última perna do touro, expressa nos livros dos grandes acharyas e que Srila Prabhupada tão bondosamente nos trouxe com seus comentários autorizados. Gente, nós somos muito abençoados. É muita burrice, desculpe a sinceridade, não assumir de maneira muito séria, com muito esforço e muito foco, o estudo desse conhecimento e a adoção desse processo de sadhana bhakti, serviço devocional regulado, que Rupa Goswami explica tão brilhantemente no livro que Bhaktarasamrita Sindhu, que Prabhupada muito misericordiosamente nos resumiu no Néctar da Devoção. Então, vejam do que eu estou falando, das durações em anos terrestres, que explicamos aqui agora há pouco, da raridade da situação em que nós nos encontramos. Reflitam sobre isso, seriamente. E, por gentileza, sejam inteligentes o suficiente para adotar esse conhecimento transcendental, esse processo do serviço devocional regulado, que se baseia, que tem o seu pilar no cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este cantar do Mahamantra Hare Krishna, é dito, né, que esse cantar humilde, como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu fala em um dos seus versos do Shikshastaka, os 8 versos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, num estado de consciência extremamente humilde, inferior à palha de grama da rua, cantar esse Mahamantra Hare Krishna, ele é um convite para que o Senhor Supremo, na forma do Mahamantra, e é dito, né, que o Mahamantra Hare Krishna é a encarnação sonora do Senhor Supremo, o ouvir nesse estado de humildade faz com que o Senhor Krishna misticamente entre no seu coração e remova todas essas impurezas que estão acumuladas de nascimentos e mortes desde tempos imemoriais. Nós não fazemos a menor ideia de quantas e quantas vidas nós já passamos deste mundo material e em que estado de consciência estivemos. Então, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, ele faz com que
essa sujeira acumulada no nosso coração, esse espelho embaçado e sujo, que faz com que nós não percebamos a nossa real identidade como almas espirituais eternas. Essa limpeza, ela fará com que nós gradativamente desapeguemos daquilo que nos prende a esse mundo e nos apeguemos àquilo que vai nos tirar desse mundo, que é atividades que agradem ao Senhor Supremo. Então esse é o convite que eu faço a todos vocês, entendendo como foi explicado aqui, a partir dessas métricas que o Srimad Bhagavatam nos trouxe de tempo, o quão fugaz é essa nossa existência dentro desse plano material e a raridade da situação que nos encontramos, como eu expliquei. Convido a todos, então, para adotar esse processo da consciência de Krishna, que Srila Prabhupada tão bondosamente, assumindo todos os riscos, nos trouxe para essa sociedade ocidental absolutamente materialista e ateísta. Muito obrigado. Eu vou ver aqui agora se existe algum comentário. Eu aqui desse laptop eu não tenho, então eu vou pedir aqui a Vashna, que está aqui do meu lado, que me passe o celular para eu poder ver algum comentário ou dúvida. Vamos lá. Opa. Marcos Hahnemann. Hare Krishna, bom dia, minhas humildes reverências. Prabhu, glórias a Srila Prabhupada, obrigado, Marcelo. Sundarangi, reverências. Hare Krishna. Kitut está assistindo. Ramya Ripo também. Marcelo pergunta aqui, será que Mahaprabhu também esteve nas outras eras? Sim, como eu expliquei agora há pouco, ele aparece a cada dia do Senhor Brahma. Então, a cada 1000 ciclos, ele aparece no período, como eu expliquei, do sétimo mano, ele aparece para nos dar esse processo de Harinama Sankirtana. Então, o Senhor Chaitanya aparece a cada 4 bilhões 320 milhões de euros ou 1000 ciclos de Kali Yuga. E é claro que existem inumeráveis universos materiais, nós estamos aqui inseridos em um desses milhões de universos materiais. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele executa essa lila em todos os universos materiais, não só neste. Então, eu acredito que essa lila do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e seus associados, ela é eterna e acontece em todos os universos materiais. Então, mais especificamente, de acordo com os Vedas, ele aparece a cada dia do Senhor Brahma, que equivale a 1000 ciclos de Yuga, tá? Tem mais algum comentário aí, Vashna? Bom, gente, não havendo mais nenhum comentário, eu desejo a todos um ótimo final de semana em consciência de Krishna e vamos em frente. Hare Krishna, reverências, glórias a Srila Prabhupada.